Fala galera, seja bem-vindo ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai começar esse pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. Esse é um livro que eu já li e me trouxe muitas informações e fatos que nem imaginava sobre o assunto. Espero que também acrescente algo aí na sua vida. Bom, ele foi lançado pela Companhia das Letras e é de fato um pequeno livro, tanto no tamanho quanto na quantidade de páginas. Porém, bem recheado de informações. Encare esse livro como um ponto de partida no assunto. Não pare por aqui. Busque outros livros, mais fontes e mais informações sobre esses tópicos. No momento da gravação desse vídeo, ele está com um belo desconto na Amazon, saindo por R$ 23,10. O preço cheio dele é R$ 34,90, mas não tem nenhum link aqui embaixo não. Pode abrir no seu navegador e procurar sozinho aí para comprar se você quiser. Então, sem mais delongas, deixa seu like aí, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e vamos iniciar esse manualzinho aqui, né? Então, beleza? Tá aqui a orelhinha dele, dá uma pausa aí, dá uma lida. Do outro lado a gente tem um pouquinho sobre o livro também, né? As ideias expostas nesse livro têm em comum a preocupação em propor ações concretas para estimular o autoconhecimento e a adoção de práticas antirracistas. Afinal, a filósofa e ativista argumenta que não basta autoafirmar-se não racista. A inação contribui para perpetuar a opressão. A questão que se coloca é: o que cada um de nós está fazendo ativamente para combater o racismo? Então, beleza, vamos lá. Sumário. Introdução. Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga em Alagoas, perdurou por mais de um século e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à escravidão, como a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava. Palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. Se para mim, que sou filha de um militante negro e que sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violências contra grupos oprimidos. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Havia também a Lei de Terras, de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil. Embora a escravidão tenha persistido até... havia também a Lei de Terras de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil, embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. A lei transformou a terra em mercadoria, ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários, embora imigrantes europeus tenham recebido concessões como a criação de colônias. Quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais estabelecidos durante e após a escravidão contribuem para a manutenção da mentalidade casa grande e senzala. No país em que, nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é negra. A psicanalista Neuza Santos, autora de Tornar-se Negro de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que
A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. No Brasil, a ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade se organiza. É necessário reconhecer as violências ocorridas durante o período escravista. Historiadores como Lilian Schwartz, Flávio Gomes, João José Reis e Nizam Pereira Almeida já comprovaram que essa ideia não passa de um mito. São inúmeros os fatos históricos que a desmentem. Basta lembrar, por exemplo, que a expectativa de vida dos homens escravizados no campo era de 25 anos, bem abaixo da média dos Estados Unidos, para o mesmo grupo, de 35 anos. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. Como disse Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural, consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com um repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo: mas eu não sou racista. O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. É preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Esse livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. O objetivo desse pequeno manual é acrescentar alguns caminhos de reflexão, recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema. Para quem quiser aprofundar sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Muito bem, então informe-se sobre o racismo. O sistema racista está em constante processo de atualização e, por isso, deve-se entender seu funcionamento. Segundo Kabengele Munanga, importante pensador negro e professor na Universidade de São Paulo, sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas do seu modo. O brasileiro não é o pior nem o melhor, mas ele tem suas peculiaridades, entre as quais o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros e brasileiras, vítimas e não vítimas do racismo. Dessa forma, como explica Munanga, para entender o racismo no Brasil, é preciso diferenciá-lo de outras experiências conhecidas, como o regime nazista, o apartheid sul-africano ou a atuação da população negra nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, nas quais o racismo era explícito e institucionalizado por leis e práticas oficiais. É verdade que o Brasil é diferente, mas nada é mais equivocado do que concluir que por isso não somos um país racista. É preciso identificar os mitos que fundam as peculiaridades do sistema de opressão operado aqui, e certamente o da democracia racial é o mais conhecido e nocivo deles. Concebido e propagado por sociólogos pertencentes à elite econômica na metade do século XX, esse mito afirma que, no Brasil, houve a transcendência dos conflitos raciais pela harmonia entre negros e brancos, traduzida na miscigenação e na ausência de leis segregadoras. O livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, tornou-se um clássico mundial, com a exportação dessa tese. A relevância da obra está em romper
romper com uma tradição que legitimava o racismo científico. Teorias biologizantes formuladas no século XIX que preconizavam uma suposta inferioridade natural do negro como forma de justificar a escravidão nas Américas. Tal como apresentado nas obras de Nina Rodrigues, por exemplo. Mas é preciso ler Freire criticamente, indo na contramão daqueles que, estimulados pela naturalização da miscigenação, forçada durante o período colonial, perpetuam o mito da democracia racial. Essa visão paralisa a prática antirracista, pois romantiza as violências sofridas pela população negra ao escamotear a hierarquia racial com uma falsa ideia de harmonia. Na obra Brancos e Negros em São Paulo, Roger Bastide e Florestan Fernandes apontaram: Nós, brasileiros, dizia-nos um branco, temos o preconceito de não ter preconceito. De fato. E esse simples fato basta para mostrar a que ponto está arraigado no nosso meio social. Muitas respostas negativas explicam-se por esse preconceito da ausência de preconceito, por essa fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia racial. Como diz Munanga, ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita: não somos racistas, racistas são os outros. Eu considero essa voz uma inércia causada pelo mito da democracia racial. Um bom exemplo dessa atitude está numa pesquisa do Datafolha, realizada em 1995, que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil, mas 90% se identificavam como não racistas. Na época, a pesquisa foi considerada a maior sobre o tema, entrevistando 5.081 pessoas maiores de 16 anos, em 121 cidades de todas as unidades da federação. Devemos aprender com a história do feminismo negro, que nos ensina a importância de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Dessa forma, reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo, racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mas grave é não reconhecer e não combater a opressão. Chegamos assim à seguinte pergunta: o que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? O autoquestionamento, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural, é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência, que privilegia uns e oprime outros. Simone de Beauvoir, em referência a Stendhal, autor que, segundo a filósofa, atribuía à humanidade as suas personagens femininas, dizia que um homem que enxergasse a mulher como sujeito e tivesse uma relação de alteridade para com ela poderia ser considerado feminista. Esse mesmo raciocínio pode ser usado para pensar o antirracismo, com a ressalva de que, sobre a mulher negra, incide a opressão de classe, de gênero, de raça, tornando o processo ainda mais complexo. Tudo bem, mais um capítulozinho aqui. Enxergue a negritude. Desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi para mim um divisor de águas. Por volta dos 6 anos entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até então, no convívio familiar com meus pais e irmãos, eu não era questionado dessa forma. Me sentia amada e não via nenhum problema comigo. Tudo era normal. Neguinha do cabelo duro, neguinha feia, foram alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser a diferente, o que quer dizer não branca, passou a ser apontado como um defeito. Comecei a ter questões de autoestima, fiquei mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, não me descobri negra, fui acusada de sê-la. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como normais. A errada era eu. Crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é um lugar de privilégio, acabam acreditando que esse é o único mundo possível.
Essa divisão social existe há séculos, e é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação do sistema de discriminação racial. Por ser naturalizado, esse tipo de violência se torna comum. Ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, que seja gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. Como muitas pessoas negras que circulam em espaços de poder, já foi confundida, entre aspas, com copeira, faxineira ou, no caso de hotéis de luxo, prostituta. Obviamente não estou questionando a dignidade dessas profissões, mas o porquê de pessoas negras se verem reduzidas a determinados estereótipos em vez de serem reconhecidas como seres humanos em toda a sua complexidade e com suas contradições. Meu irmão mais velho tocou trompete por muitos anos, fazendo inclusive parte da Sinfônica de Cubatão, na Baixada Santista. Toda vez que dizia ser músico, perguntavam se ele tocava pandeiro ou outro instrumento relacionado ao samba. Não teria problema se ele tocasse. A questão é pensar que homens negros só podem ocupar esse lugar. Simone de Beauvoir, eu não sei se estou falando o nome certo, afirmava que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo-o à condição de objeto. Dessa mesma premissa, deriva o imperativo de não tratar pessoas negras com condescendência. Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa de Porto de Santos, eu fiz algo bastante corriqueiro. Respondi a um e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas que me aplaudiram por eu ter escrito bem um texto. Eu havia cursado 3 anos de jornalismo, já tinha publicado artigos em revistas e jornais, portanto, um e-mail não era motivo para aplausos. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho, e sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Péssimo, né? Outro colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendência. Não é realista esperar que um grupo racial domine toda a produção do saber e seja a única referência estética. Por causa disso, a população negra criou estratégias ao longo de sua história para superar essa marginalização. O conhecido movimento Panteras Negras, do qual a ativista e filósofa Angela Davis faz parte, além de lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos e pela emancipação do povo negro, tinha também em suas bases a valorização da estética negra. Kathleen Cleaver, uma das lideranças do movimento, aponta para a importância de que pessoas negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. No campo das artes, temos experiências notáveis realizadas pela população negra no Brasil, mas infelizmente ainda pouco conhecidas. O Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias do Nascimento em 1944, buscou valorizar a cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte, formulando uma estética própria para além da reprodução da experiência de outros países e visando ao protagonismo do povo negro. Assim, tinha como bandeira priorizar a valorização da personalidade e cultura específicas ao negro como caminho de combate ao racismo. De lá saíram nomes como o da atriz Ruth de Souza, que nos deixou aos 98 anos em julho de 2019. Há outros bons exemplos de iniciativas que ampliam a visibilidade negra nas artes. A série Cadernos Negros, criada em 1978, foi responsável por publicar contos e poemas de escritores e escritoras negros, tornando-se um marco para a produção literária negra. Muitos dos primeiros textos de Conceição Evaristo foram publicados lá, por exemplo. O projeto Amazônia Negra, da fotógrafa Marcela Bonfim, busca reconhecer e valorizar as culturas negras em Rondônia. Rondônia, minha cidade. Meu estado, né? Bonfim sintetiza a importância de iniciativas desse tipo. A maioria dos negros brasileiros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas. Projetos assim contribuem para esse aprendizado. É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam.
O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores. Somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Muito bem. Vamos parar por aqui hoje. Já temos aí 20 minutos de vídeo. No próximo a gente continua aqui com os próximos capítulos. Né? Esse livro é bem pequenininho. A gente vai terminar ele bem rápido. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa o like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!